o seguinte, o texto é predominantemente o quê? Injuntivo, narrativo, dissertativo, exortativo ou descritivo? Pelo que eu falei agora. Professor, eu acho que foi unânime aqui. Todos os alunos marcaram a letra C, Uhum. dissertativo. Veja que desde o Ô, professora, início, e ele também demonstrou que é tem a divisão, né? Dissertativo. expositivo e argumentativo. Isso, tem essa diferenciação, né? Se tiver ponto de vista, Tem. aí coloca argumentativo, né? Isso, exatamente. Boa lembrança, viu, Wendel? Ótimo você falar sobre isso, que eu realmente não atentei para dar esse toque. Fiquem atentos que realmente o texto dissertativo ele pode ter essa subdivisão ainda, tá? Se ele defende um ponto de vista, né? Se você consegue perceber que é a defesa de um ponto de vista, então ele é um texto dissertativo argumentativo. Mas se a única intenção é apresentar o assunto, né, a informação, então ele é apenas expositivo, está só expondo, né, a questão das ideias referente ao conteúdo, mas não está defendendo um ponto de vista nenhum, não está procurando convencer de nada, tá? Convencer a nada. Então, nesse caso, tem essa subdivisão ainda. Beleza? Então, como vocês podem ver esse texto aí, a questão dele do início Aí, ao quando fim. for, por exemplo, dissertativo, expositivo, o que vai acontecer? Qual vai ser o predominante? É dissertativo, né? Dissertativo. Quando for dissertativo expositivo, você vai ver que no texto não há uma preocupação em defender um ponto de vista, uma lógica referente. Por exemplo, se fosse para falar, aqui está falando só da diferença básica entre polícia civil e militar, mas não está dizendo em um momento do texto que, por exemplo, se no texto dissesse que essas características que diferem os dois tipos de polícia, a sociedade, por exemplo, valoriza mais uma do que outra. Isso já é um ponto de vista. Eu mostrar apenas a diferença entre as duas é apenas a exposição da ideia. Mas se eu digo que a partir dessa diferença entre ambas, uma é bem mais, de certa forma, mais valorizada do que a outra pela sociedade, aí isso é um ponto de vista. Porque isso não é uma coisa que, por exemplo, é unânime, todos não acham isso. Eu estou fazendo um recorte de uma opinião, de um ponto de vista. Aí é argumentativo. Quando você consegue perceber que há, no caso, um interesse em defender um ponto de vista, defender uma ideia, que é um recorte do assunto total que está sendo abordado. Agora, apenas colocar que há diferenças, mas, enfim, você não tem a intenção, né, de defender nenhum ponto de vista, nenhuma ideia subjetiva, aí sim é só expositivo. Certo? Você lê o texto, mas sempre tentando ver isso. Se não há a intenção de defender uma ideia, um ponto de vista, então é apenas dissertativo expositivo. Tranquilo? Vamos lá para a próxima? Simbora, tranquilidade. Vamos lá. Conjunções. Vamos ver como geralmente as conjunções são trabalhadas nessas questões. Eu peguei um aqui que é bem frequente de acontecerem questões dessa natureza aí, com as conjunções. Tem um texto aí, beleza, daqui a pouco a gente volta para ele, mas até porque para essa questão a gente nem precisa ir para o texto não, tá? O próprio enunciado ele já nos dá a possibilidade de analisar e chegar à resposta da questão. Mas qualquer coisa por dúvida, a gente só vai aqui ver no texto mesmo, na indicação das linhas, onde está a partícula aí que vai ser analisada. Então, vamos lá. Sobre conjunções, como eu falei para vocês, o que a gente precisa saber sobre as conjunções? Primeiro, as classificações das conjunções, isso é fato, tem que saber, e estabelecer paralelos, né, entre conjunções que tenham que exerçam a mesma circunstância. Geralmente é isso que é cobrado dentro das questões que abordam conjunções dentro da banca, tá? Pela banca. Então, assim, mais o que ela cobra, né? Reconhecimento das conjunções, lógico, das suas classificações e você saber ter o discernimento de estabelecer esses paralelos, né? De conjunções que exercem que têm a mesma função, que se classificam do mesmo jeito, e por isso substituir uma por outra, enfim, de expressar ideias. Então, para expressar ideia, tem que saber a circunstância. Então, isso vai determinar a classificação também. Então, não tem como fugir das conjunções. Conjunção é um assunto que você tem que estar continuamente estudando mesmo. É meio chato dizer isso, mas a gente tem que decorar mesmo. Conjunção é coisa que tem que decorar mesmo. Então, você saber quais são todas as conjunções, por exemplo, conclusivas, conjunções
aditivas. Então, essa aditiva também, eu saber reconhecer quando é uma conjunção aditiva, mas lógico também, sabendo, tendo consciência que eu tenho que analisar contextos também, né? E perceber que são ideias, se as ideias realmente elas são aditivas, se não é. Então, assim, não é apenas decorar por decorar conjunções. Eu tenho que ter uma noção também de como ela está sendo usada em determinado contexto. Também vai influenciar até na classificação de determinadas conjunções, beleza? Então, olha só, nós temos um texto aí, eu não vou nele agora, vamos entender logo aqui o enunciado, e pode recorrer a ele só para tirar dúvida. Então, olha só, temos assim, nas orações em que ocorrem no texto, os elementos assim, que está aqui na linha 4, está aqui, e por isso, na linha 15, cadê? Aqui, expressam respectivamente as ideias de. Aí nós já temos o quê? A questão das circunstâncias expressas pelas conjunções, que é o que determinam as classificações desses termos gramaticais aí. Então, olha só, consequência e consequência, finalidade e proporcionalidade, causa e consequência, conclusão e conclusão, ou restrição e conformidade. Então, tem que ter mais ou menos uma ideia, né, dessas circunstâncias, para reconhecer as condições. Se a gente já sabe, mais ou menos pela questão do estudo decorado, a gente já consegue matar, de certa maneira, essa questão. Já mata na hora. Mas tem outras características que também podem nos ajudar. Para vocês que viram agora aí, o que é que vocês acham? Qual é a resposta? Aí a gente faz uma análise em cima dessa resposta de vocês. Letra D. Letra D, conclusão e conclusão. Isso. Os demais também concordam? Eu acho que é a letra C, professora. C? Isso. Pronto. Estou achando que é letra C. Vamos lá. Como é que tá aí? O Wendel, o pessoal colocou no chat. Tá, C e D, a briga aqui. Tá, Entre C e D, causa e consequência. Então, olha só. Deixa eu explicar só uma coisinha, tá? Sempre que você tiver uma conjunção que ela tiver isolada por vírgula, essa questão, a sacada dela, o bizu que eu dou para ela, é a questão a pontuação vai ajudar muito aqui, tá? A pontuação vai ajudar. Toda conjunção que ela é isolada por vírgulas, né? Se ela estiver intercalando intercalada dentro do período, estiver isolada por vírgula, como é o caso de assim, e como é o caso de por isso, aqui também por isso, também está isolado por vírgulas. Quando você tiver qualquer conjunção isolada por vírgula, de cara, gente, já é conclusivo. Porque a regrinha que diz que é a única conjunção que obrigatoriamente tem que ser isolada por vírgulas. São as conjunções conclusivas. Então, ideia de conclusão, certo? Então, essa daqui... Então, quando a gente fala assim, de modo a evitarem-se assim, então, dessa forma... Então, perceba que o assim, o por isso, eles poderiam até ser substituídos um pelo outro e não tem problema nenhum. Ó, e de modo a evitarem-se. Por isso, ações infundadas, as quais certamente implicam... Tá vendo como eu poderia substituir normalmente? Se eu puder substituir por isso, portanto, afinal, então... Aí você faz essas substituições, porque todas as conjunções que eu falei para vocês são conclusivas, então elas são substituíveis, de forma tranquila mesmo. E uma dica assim, certeira, nesse tipo de conjunção, né, que estabelece essa ideia, né, de conclusão, elas sempre têm que ser isoladas por vírgula, ok? Se ela iniciar o período, ela vai ter só uma vírgula, lógico, que ela está no início do período, do parágrafo do período. Mas se ela estiver intercalando, e se estiver isolada por vírgulas, sempre de caráter conclusivo, ok? Então, tá aí só o tira-tema. Conclusão e conclusão. Certo? Alguma pergunta sobre essa questão? Professora, o chat aqui, Abdiz elogiou, Paloma também elogiou, boas dicas, essa questão da separação de vírgula, e assim, vírgula acaba sendo um dos favoritos temas do CESP, né, então... Então, são as questões sobre vírgula, né, então, assim, realmente eles sempre, assim, cobram muito, né, e fazem muitas pegadinhas com a questão das vírgulas, e eles trabalham em relação às vírgulas, muito a questão, não só a regra do emprego de vírgulas, mas também de alguns conteúdos gramaticais mesmo, né, que, de certa forma, estão assim, interligados, não tem como estar dissociado. Então, geralmente, até porque o uso da vírgula, a questão das regras de emprego da vírgula, tem a ver diretamente com alguns conteúdos gramaticais, que a gente vai ver em algumas questões aí também, que eles pecam bastante nisso.
Tem umas pegadinhas do caramba. São os miseráveis. Professora, Oi, amor. eu não sei se seria certo, mas tipo, se um desses fosse início de frase, tipo, o por isso. Por Sim. isso, vírgula, também seria? Sim, também seria. Como eu falei, se tiver no início de período, seja início de parágrafo ou em qualquer início de frase. Aí, no caso, só vai ter uma vírgula, que vai estar isolando, é no início. Agora, se tiver intercalando no meio de períodos, no meio de frases, então, obrigatoriamente, as conjunções conclusivas têm que ser isoladas por vírgulas. No caso, vai ter no início e no fim. A conjunção vai ter que estar isolada. Isso é só das conclusivas, tá, gente? Só das conclusivas. Por nada, meu bem. Tranquilo essa daqui? Vamos para a próxima. Nessa aí vocês não vão errar nenhuma questão. Se tiver uma dessas na prova, vocês vão tirar onda. E vão lembrar de mim. Vamos lá. Próxima questão, hein? Essa, deixa eu ver, a gente vai trabalhar... Deixa eu ver. Essa aqui trabalha com preposição, tá? Quando fala expressa a ideia, então são as ideias expressas. Pode ser por conjunção, como a gente viu no anterior, né? A questão desse... Quando fala... Pode ter... Geralmente o SESC traz muito a nomenclatura ideia, mas tem bancas que traz a nomenclatura circunstâncias. Circunstância expressa ou ideia expressa. Quer dizer a mesma coisa, tá? Tá analisando a mesma situação aí. Né, quando pede ideia ou circunstância. É aquilo que a conjunção passa, tá bom? Então, conjunção ou preposição, pronomes relativos também vão estar nessa pegadinha aí dessa questão de identificar, né, essas questões. Então, vamos lá. No texto, a oração para combater o compartilhamento de fotos íntimas por terceiros, linha 19 e 20, expressa a ideia de... Então, está dizendo o que é que está sendo expresso pela oração inteira. Eita, gente, desculpa. Que está sendo expresso pela oração inteira, tá? Quando fala para combater o compartilhamento de fotos íntimas por terceiros. Aí esse trechozinho, galerinha, 19... Finalidade? A partir daqui, ó. Oi? Finalidade? Show. Show mesmo. Olha só, a pegada aí é você identificar o quê? Quando falar a oração toda, mas você vai se basear na preposição ou na conjunção. O que determina a ideia de uma oração é a conjunção que vem nela ou a preposição. São esses dois termos gramaticais que trazem com eles essa questão de ideias, de circunstâncias que podem ser expressas. Então, essas duas classes gramaticais são muito fortes em relação a trazer essas ideias, certo? Então, quando a colega já falou aí de cara, né, finalidade, é porque justamente qualquer oração iniciada pelo para, por exemplo, para falar melhor, eu preciso treinar. Então, claro que eu falei na ordem inversa aí, eu preciso treinar para poder falar melhor. Então, sempre esse para vai introduzir uma ideia de finalidade. Eu faço algo para isso, é com esse objetivo. Então, se eu determino se é o objetivo da coisa, então é a finalidade da coisa, certo? Então, essa primeira dica, show. A colega já matou de cara a questão, justamente por reconhecer qual é a circunstância expressa pela preposição, tá? Se vocês quando der, eu sei que vocês estão assim, revisando muita coisa, muito conteúdo, mas não custa nada dar aquela olhadinha bem de leve nas circunstâncias expressas pelas preposições. Dá uma olhadinha nesse conteúdo, vê até algum sitezinho que tem, já trazem aquelas tabelinhas prontas. Então, as circunstâncias expressas por preposições. Ela já traz aquela listinha, o que pode expressar uma preposição. Agora, lembrando, viu? Uma mesma preposição, ela pode expressar circunstâncias diferentes, dependendo do contexto. Fiquem ligadinhos nisso também, tá? Então, professora, aqui... Oi, meu amor. Se no lugar de para fosse no intuito de... intuito de combater. A mesma situação. Que se eu faço no intuito de algo, né, com o objetivo de algo, objetivando algo, sempre vai estabelecer essa ideia de quê? Finalidade. Se o meu objetivo é esse, então essa é a minha finalidade. Se o meu intuito é esse, então essa é a minha finalidade também. Então, independente da nomenclatura, você vai se apegar qual é a ideia que é expressa, tá? É a ideia que está sendo expressa no caso, pela expressão, né? Ou pela palavrinha que está iniciando lá. Então, você faz a substituição. Se você vê que dá para fazer a substituição sem que haja digamos assim, uma mudança de sentido,
Aí pronto, fechou. Você já sabe que bate, é a mesma ideia que está sendo expressa. Beleza? Vocês tentam fazer essa troca na hora. Obrigada. Nada. Ia tirar dúvida hoje mesmo, minha gente. Pode perguntar tudo aí. Eu sou sabendo na hora, eu digo na hora. Não souber, eu pesquiso e depois mando por o Wender. Vamos lá. Então, olha só, temos mais um texto aqui do lado. Ô, professora, e a questão anterior, a frase está ao contrário, né? Está deslocada, né? Sim, primeiro, era para ser sempre necessárias as ações preventivas para combater o compartilhamento de fotos íntimas, né? Então, por isso que tem essa vírgula aí, porque foi como é que chama? Deslocada, né? Para o início. Deslocado. Exatamente. Bom, até muito bom você ter lembrado, Wendy. Você está sendo um ajudante muito bom, viu? Está lembrando uns tópicos que eu estou esquecendo de até mencionar para o pessoal. Realmente, gente, olha, quando vocês tiverem também dúvida em alguma coisa, é algo que eu sempre gosto de dar essa dica para os meus alunos. Nunca confiem em analisar termos dentro de um período, quando esse período ele tem os termos deslocados. Quando ele está em discurso indireto. O que é o discurso indireto? Vamos lembrar disso, tá? Essa distinção. Eu tenho um discurso indireto, a minha oração está no discurso indireto, quando ele não segue o padrão da sequência sujeito, verbo, complemento, adjuntos. Essa é a sequência direta do discurso, tá? Então, quando eu tenho essa sequência direta, a percepção das funções dos sintagmas, as funções são bem mais claras e visíveis, a gente consegue perceber com facilidade a função de cada termo. Sintaticamente fica muito fácil analisar. Agora, quando estão deslocados, minha filha, é o bicho, viu? O negócio pega, que você realmente se atrapalha, né? Então, essa questão, quando o discurso está na ordem indireta, o que é a ordem direta ou inversa, que é a mesma coisa, indica o quê? É quando foge dessa sequência que eu falei antes, da ordem direta. Então, por exemplo, como aí, por exemplo, nesse caso, deveria começar o quê? São necessárias ações preventivas ou ações preventivas, vou pegar pela questão do sujeito primeiro. Ações preventivas são necessárias para combater o compartilhamento de fotos íntimas por terceiros. Essa seria a ordem direta do discurso. Então, eu tenho que começar primeiro por sujeito, identificar quem é o sujeito da minha oração, depois o verbo, depois complemento verbal, para depois vir a questão de adjuntos, a ideia de adjuntos, que são adjuntos adverbiais, geralmente vem sempre no final, obrigatoriamente sempre vem no final. Ok? Então, nesse caso aí, eu reconhecendo como até o Wender já deu o toque, né? Então, eu tenho aqui, ó, quando eu copio a questão do verbo, né, são necessários. Aqui eu falo assim, mas aqui tem um verbo também, combater, mas observe que antes dele tem a questão da preposição. Então, se tem uma preposição antes, então, geralmente, esse verbo ele não é o verbo da oração. Ele é um verbo que vem também, mas ele tem sentido mais complementar, certo? Mais complementar. Então, ele não é a questão de um sujeito, nem é o verbo da oração. Então, aqui, ó. Então, quando eu digo, são necessárias ações preventivas, eu estou falando sobre o quê? Ações preventivas. É o assunto principal. Então, é o meu sujeito. Então, ações preventivas, aí eu vou ter o verbo, aí sim é o verbo da minha oração, são necessárias, e aí eu vou ter a complementação aqui, que é a questão do complemento nominal. E sempre a minha sequência vai ser essa, sujeito, verbo, complementos, e no fim de tudo, adjuntos adverbiais, sempre vem no final, certo? Essa é a questão do discurso direto. Então, como eu disse, quando a gente passa para a questão do discurso direto, fica bem mais fácil também entender, tá, gente? Essa questão de identificação desses elementos. Ok? Sempre que possível, em algumas questões, converta o discurso, para assim, né? Que você tiver a frase no discurso indireto, tente converter para o discurso direto para vocês analisarem termos quando tiverem dúvidas. Quando não tiver, não precisa perder esse tempo todo com isso. Mas quando você tiver alguma dúvida, alguma coisa para analisar termo dentro da oração lá do período, passe para a ordem direta que vocês vão ver que fica bem mais fácil. Vamos para a próxima. Valeu aí, Wendel. Vamos para a próxima aí agora. Olha só. Aí é um tipo de questão que está trabalhando com, deixa eu ver, questão verbal, tá? É a questão do verbo, estudo do verbo. Então, é uma questão que vai exigir da gente conhecimento acerca do verbo. A forma verbal instaura, na linha 10, vamos procurar aqui a bendita, aqui, ó. Tá perguntando só a questão da forma verbal, tá? Esquece esse si aqui, só a forma verbal. A forma verbal instaura poderia ser corretamente flexionada no plural. Instauram,
Né? Então, está dizendo que isso aqui poderia ir para o plural. Caso em que